Meus amados, meus queridos irmãos, amigos, a você que nos acompanha, a você que nos assiste, a você que pela primeira vez chega a esse canal, você que já é ouvinte deste canal, eu quero cumprimentá-los a todos na bendita, na eterna e na soberana paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz permaneça e esta paz habite dentro do nosso coração, não só hoje, mas que seja para todo o sempre. Livro de Jó, capítulo 1, está escrito: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso pessoal ao seu serviço, de modo que este homem era um dos maiores de todos do Oriente. Graças a Deus. Amados, eu quero agradecer a Deus por esta tão abençoada oportunidade que o Senhor nos dá. Segundo, eu agradeço a você que tem tirado minutos e segundos do seu tempo para meditar conosco na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Meus amados, a recompensa para a sua vida vem do Senhor. Deixe o seu like e ative o sininho das notificações e deixe o seu precioso comentário. Quando nós olhamos para a história de Jó, ninguém na Bíblia foi mais provado do que Jó. Todos nós sabemos que Jó passou por duras provações. Todos nós sabemos que esse homem perdeu tudo que tinha em fração de segundo. Por alguns instantes, alguns minutos, Jó perdeu todos os seus bens. Mas Jó não perdeu a sua confiança no Senhor. Como é bom o cristão, o ser humano, depositar a sua confiança no Senhor. Saber que o Senhor, em meia provação, o Senhor não desampara os seus filhos. O Senhor não deixa só, pois a palavra de Deus diz que Deus trabalha em favor daqueles que o temem. Louvado seja o nome do Senhor. Deus trabalha para que aqueles a quem nele confia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você, nesta oportunidade, neste momento, se você está vivendo uma provação na sua vida da parte de Deus, não murmure, não reclame, não fique de certa forma desanimado, porque você não está sozinho, você não está desamparado, você não está desprotegido. Louvado seja o Senhor. O Deus que permite a prova acontecer na minha e na sua vida, Ele sempre está por perto, pronto para nos dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes o cristão, ele passa por algumas provações na sua vida e ele pensa muitas vezes que Deus o abandonou, que Deus o deixou só. Louvado seja Deus. Mas, amados, Deus não desampara aqueles a quem nele confia. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez para você o trabalhar de Deus está sendo doloroso para a sua vida. Por alguns instantes, talvez pareça que você está sozinho, no meio da tempestade, no meio do vendaval. Louvado seja o nome do Senhor.
mas eu quero tranquilizar através dessa mensagem o teu coração. Dizer para você que o Senhor está por perto. O Senhor está te contemplando. O Senhor não prova a qualquer um. E mais, não prova-nos além das nossas forças. Louvado seja Deus. O Senhor nos prova segundo a nossa capacidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jó foi este homem bastante provado por Deus. Perceba-se que pela leitura que nós fizemos, louvado seja Deus, a própria palavra de Deus diz que Jó era um dos homens mais ricos, louvado seja Deus, do seu tempo. Não tinha outra pessoa mais rica do que Jó, mas perdeu tudo, queridos. Muitas vezes para nós ganhar, muitas vezes para nós conquistar os nossos objetivos, louvado seja o nome do Senhor, é necessário a gente perder algo. É necessário a gente abrir mão de alguma coisa para a gente continuar, prosseguir vencendo na vida. Louvado seja o nome do Senhor. E quero lhe dizer uma coisa: todos aqueles que conquistaram alguma coisa tiveram que batalhar, tiveram que lutar, tiveram que tomar uma iniciativa, uma atitude. Ninguém consegue, querido, obter nada sem sacrifício. Tudo que se consegue, se conseguimos com sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Então veja bem que o versículo de número 1 desse livro descreve a realidade da vida de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Veja bem que esse versículo nos mostra que Jó era um homem íntegro. Jó era um homem íntegro. Jó era um homem reto. Jó era um homem temente a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quem é temente a Deus, quem obedece os mandamentos de Deus, quem vive na presença de Deus com sinceridade, eu sei que enfrenta algumas lutas, algumas batalhas, mas não está sozinho. Louvado seja Deus. O próprio texto descreve que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus. Só que tinha um detalhe: Jó se desviava do mal. Hoje muitas pessoas querem ser alguém na vida, mas não quer renunciar, não quer abrir mão da maldade. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas hoje querem servir a Deus e também querem servir as práticas pecaminosas. Não se decide, não sabe o que quer para a sua vida. Então, queridos, isso não é atitude de quem quer servir a Deus com fidelidade, com retidão. Louvado seja o nome do Senhor. Todos aqueles que pretendem servir a Deus com fidelidade, com retidão, louvado seja o nome do Senhor, ele deve abrir mão de tudo aquilo que lhe afasta da presença de Deus, que tira a sua comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a Bíblia aqui nos descreve que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Eu não posso querer servir a Deus e andar abraçado com o mal. Eu tenho que me refugiar, isso se eu quiser vencer. Porque se nós for olhar para a nossa história, for olhar para a história de algumas pessoas que desistiram, desanimaram do meio da caminhada. Louvado seja Deus. Por quê? Porque quiseram servir a Deus e ao mesmo tempo andar abraçado com as coisas deste mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Não se afastaram do mal. Quiseram servir a Deus, mas quiseram continuar praticando as suas maldades. E desta forma, não funciona com Deus. Desta forma não dá certo. A própria palavra de Deus diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ela também nos afirma que não se pode servir a Deus e as riquezas. Louvado seja o nome do Senhor. Você vai já entender por que eu estou lhe dizendo isso.
Então, chegando no versículo de número 3, veja só o que a Bíblia nos relata acerca da história de Jó. Você vai entender que Jó não era qualquer um. Você vai compreender que Jó não era qualquer pessoa. Não, senhores. Possuía 7.000 ovelhas. Veja bem, nós estamos relatando a estrutura financeira da vida de Jó. Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso pessoal ao seu serviço, de modo que este homem, é a Bíblia que relata, não sou eu, é a Bíblia quem diz, de modo que este homem era um dos maiores de todos do Oriente. Louvado seja o nome do Senhor. Então você vai perceber, diante deste versículo, que Jó não era qualquer pessoa. Jó tinha os seus bens materiais. Jó era um homem de várias posses, era um dos maiores. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje talvez tenha alguém que é mais rico do que Jó, mas na época de Jó, não. Ele era o mais rico entre os seus ali, do seu tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jó perdeu as suas ovelhas, Jó perdeu os seus camelos, Jó perdeu as suas juntas de boi, Jó perdeu as suas jumentas, Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu a sua saúde em fração de segundos. Louvado seja o nome do Senhor. Jó perdeu os seus empregados em fração de segundos. Jó perdeu a sua saúde porque após o adversário tocar em tudo que Jó tinha, ele ainda toca na saúde de Jó. Jó perdeu em fração de segundo, querido. Você não sabe a dor que Jó estava atravessando. Você não sabe a situação que Jó estava atravessando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando eu olho para a história deste homem e vejo aquele perdendo tudo que tinha, louvado seja Deus. E não blasfemou, não abriu a boca para atribuir a Deus falta alguma. Louvado seja o nome do Senhor. Aí é que eu posso entender o que é ter confiança em Deus. Porque talvez se fosse eu e você, na primeira prova que nós tivéssemos recebido, nós começava logo a murmurar. Nós começava logo, louvado seja Deus, querer desistir da presença de Deus. Só que com Jó foi diferente. Louvado seja Deus. Quando o inimigo pensava que ele, diante de tudo que ele tinha armado contra a vida de Jó, ele ia fazer com que Jó blasfemasse, negasse a sua fé, louvado seja o nome do Senhor. Aquilo ali serviu, foi de ânimo para Jó prosseguir. Louvado seja Deus. Primeiro, deixa eu lhe dizer uma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel, queridos, em todo tempo para com seus servos. Deus não abandona os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. No momento em que o adversário das nossas almas pensou que Jó ia blasfemar, louvado seja Deus, Jó se levanta com mais convicção. Jó se levanta com mais certeza de que ele não estava sozinho, de que ele não estava desamparado, de que ele não estava desprotegido. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jó dá um salto para a vida. Jó entende que tudo que estava acontecendo na vida dele era um trabalhar do Senhor, era um agir do Senhor. Jó estava passando pela escola de Deus, como tem muita gente hoje passando, louvado seja o nome do Senhor, e você precisa entender que é Deus trabalhando. Você precisa entender que é Deus querendo lhe ensinar uma lição. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa entender que o Deus que permitiu a situação acontecer não te desampara, não te deixa só, não abre mão de você de hipótese alguma. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero lhe dizer que esta provação,
Louvado seja Deus. Ela tem dias contados, ela tem horas contadas. Louvado seja o nome do Senhor para chegar ao ponto final. Nada é eterno, queridos. Só existe uma coisa que é eterno e é para sempre. É a nossa morada ao lado do Senhor. Louvado seja Deus. Mas a provação, ela vem e ela passa. Louvado seja Deus. Ela não permanece para todo sempre. Deus prova para provar os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jó perdeu tudo isso aqui em fração de segundo. E para terminar de louvado seja Deus, o inimigo pensando que abater ainda mais a fé de Jó, usa a sua mulher para chegar para ele e dizer: tu ainda conserva a tua integridade, tu ainda te mostra fiel ao teu Deus, amaldiçoa-te Deus e morre. Jó olha para aquela mulher e diz: tu falas como qualquer louca, como qualquer doida, nós temos recebido o bem de Deus, não receberemos também o mal. Louvado seja o nome do Senhor. A própria Bíblia vai nos informar que Jó não pecou com seus lábios contra Deus. Jó não blasfemou, Jó não atribuiu a Deus falta alguma. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, amados, é dar um tapa na cara do adversário. Louvado seja Deus. Porque o projeto do adversário era fazer com que Jó blasfemasse, para fazer com que Jó amaldiçoasse a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jó não agiu desta forma. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Já estou encerrando esta breve meditação. Se você perdeu algo, se Deus tirou algo da sua vida, não reclame, não murmure. Por quê? Porque Deus tem coisas melhores para te entregar. Deus tem algo melhor para colocar nas suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Jó perdeu tudo isso, mas Deus deu em dobro. Deus deu em dobro. Aquilo que você perdeu, tenha certeza que Deus vai te restituir, porque Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Quero deixar esta breve mensagem da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família, e fique na paz do Senhor Jesus.